O cerco contra o fujão Jair Bolsonaro, que já coleciona mais de 20 inquéritos na Justiça, vai se fechando. Nesta segunda-feira, dia 30, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, do STF, determinou que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, investigue a prática de genocídio e de outros crimes do seu governo contra o povo Yanomami. A decisão também foi enviada ao Ministério Público Militar, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Superintendência Regional da Polícia Federal de Roraima. Além de genocídio, o ministro ordenou que os próprios órgãos apurem os crimes de desobediência, quebra de segredo de justiça e delitos ambientais relacionados à vida, à saúde e à segurança das comunidades indígenas. A menção explícita ao crime de genocídio complica ainda mais a vida do fujão, que está lá refugiado nos Estados Unidos. Ele já havia sido feito pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, na semana passada, quando ele afirmou que há indícios fortíssimos de materialidade do crime de genocídio. E é disso que se cuida e as penas podem chegar a 30 anos de prisão, afirmou na ocasião o ministro Flávio Dino. O presidente Lula também tem batido nessa tecla, falado em genocídio. Conforme registra a Folha, o crime de genocídio foi definido em Convenção da ONU em 1948 como a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Algumas condutas configuram esse crime, como matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental a eles, submeter o grupo intencionalmente à condição de existência capaz de ocasionar a destruição física ou total. Física total ou parcial, desculpa. A Convenção da ONU passou a valer no Brasil em 1952 e foi sancionada em lei 4 anos depois pelo presidente Juscelino Kubitschek. Sua primeira e única aplicação no país ocorreu sobre um crime em 1993, também contra os Yanomamis. O episódio conhecido como Massacre de Ashimu deixou 12 indígenas mortos na Serra de Parimá, em Roraima também. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso evidencia a gravidade da situação atual. Em sua sentença, o ministro do STF cita documentos que sugerem um quadro de absoluta insegurança dos povos indígenas envolvidos, bem como a ocorrência de por ação ou omissão parcial ou total por parte das autoridades federais, agravando essa situação. Barroso diz que tornou a decisão pública tendo em vista a necessidade de que a sociedade tenha conhecimento das providências adotadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre a questão e também da possível participação de autoridades do governo Bolsonaro. Os documentos e informações contidos na ação, porém, continuam em sigilo, relata o jornal. Além dessa decisão, também nessa segunda-feira, dia 30, o Ministério Público Federal anunciou que vai instaurar um inquérito para apurar se houve omissão do Estado na crise humanitária e sanitária que assola os Yanomamis. Em nota, o Ministério Público Federal de Roraima afirma que há evidências da falta de assistência à saúde e de enfrentamento às invasões das terras indígenas. Já o governo Lula publicou também nessa segunda-feira uma lista com 23 casos em que acusa o desgoverno, as trevas de Jair Bolsonaro, de omissão na assistência aos povos indígenas. Diante de tudo isso, o fujão, totalmente desesperado, postou nas suas redes sociais uma mensagem patética, afirmando que, aspas, nunca o governo dispensou tanta atenção e meio aos indígenas. O sujeito é muito cínico, adora fake news mesmo. O genocida sabe que sua prisão está cada dia mais próxima. Por isso, requisitou agora um visto de turista para permanecer mais tempo, mais 6 meses nos Estados Unidos. Como ele virou uma figura tóxica, até para o governo Joe Biden e também para os vizinhos de seu próprio condomínio de luxo em Orlando, ainda há dúvidas se o visto será concedido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. O que parece certo é que ele está se borrando de medo de voltar para o Brasil e ser preso. E agora ainda com essa questão do genocídio do povo Yanomami. Como afirmou o Flávio Bolsonaro, Flávio Rachadinha, o filhote 01 do Capetão, nada está definido sobre o regresso de seu pai. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 6 meses,
pode não voltar nunca. Não sei, ele está desopilando. É bom ele desopilar bastante. É bom ele desopilar bastante. Porque crimes, ele tem uma lista enorme e um dia vai ter que responder. Espera-se, né?